seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto cujo tema e nome é o nome de Jesus. É um tema baseado no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 ao 7. Está escrito na palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos, e deu seus ministros labareda de fogo. Jesus Cristo, como Filho de Deus, é herdeiro de todas as coisas e a expressão exata de Deus e o resplendor do Deus Pai. Seu nome precioso que está acima de todas as coisas e de todos os nomes. Esse nome foi guardado por Deus durante muito tempo, para no momento propício ser doado a alguém que o merecesse. E Jesus, o Filho Eterno, recebeu esse nome por doação, e a este precioso nome todo joelho se dobrará para a glória do Deus Pai. São palavras escritas no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. O céu e a terra, o inferno, reconhecem que Cristo Jesus fez nessa terra. Então, todos, desde as alturas do céu, desde a superfície da terra e até no mais profundo centro da terra, o inferno reconhece aquilo que Cristo Jesus fez nessa terra. Portanto, irmãos, toda a autoridade, todo o poder e a totalidade das suas realizações acham-se em seu nome. E Cristo tem obedecido ao Pai. Ele foi obediente até a morte. Ele se entregou à morte na cruz do Calvário, herdou esse nome e, ao se esvaziar de toda a sua honra, deixou de lado toda a sua glória, humilhou-se, substituindo a forma
que como Deus possuía em toda a sua plenitude para assumir uma forma de servo e escravo, nascendo como ser humano, igualando-se a nós, despindo-se Deus de todos os seus privilégios. Ele se sujeitou a tudo. Ele sujeitou tudo isso para que nós fôssemos beneficiados, tivéssemos acesso ao trono da graça, cujo caminho estava obstruído pelo pecado do homem. O livro de Hebreus nos revela que em todas as coisas tornou-se semelhante a nós. Ele sujeitou a natureza humana. Por isso, irmãos, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo ou da humanidade. Como já foi dito, tudo isso ele fez para nosso benefício, para que pudéssemos sair da esfera do pecado e usar o seu nome. Ele fez isso em benefício da sua igreja. Ele se esvaziou de todos os seus atributos divinos como Criador. Os seus atributos divinos e de todo saber e todo poder a estar em toda parte como Deus. Então ele esvaziou-se, ele se despojou-se da sua divindade, ele despojou-se dos seus atributos, do seu poder, que podia estar em todas as partes para estar conosco nessa terra, para salvar a humanidade. Ao se tornar igual a nós, ele passou por toda a experiência que um ser humano realiza. Nessa terra ele trabalhou, ele teve dores, ele teve decepção, ele foi insultado, foi perseguido, foi rejeitado, foi atraiçoado, sofreu sofrimentos físicos, morte. Um único propósito: era fazer a vontade do Pai. Com toda certeza, essa foi a força que impulsionou todas as suas ações. Fazer a vontade do Pai. Como está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 34. Ele disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 10. Jesus disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Palavras que ele falou para os discípulos. Sabe, irmãos, Cristo cumpriu a sua missão. Com a sua morte, a sua ressurreição, ele não apenas herdou esse nome, como também colocou à nossa disposição o seu nome, para que através do nome de Jesus
nossos lábios possam operar as mesmas coisas que ele operava naquela época. Ele é Deus. É um Deus que nos fala. Essa promessa ela não foi feita para algumas pessoas apenas. Ela não foi feita para ninguém em especial. Ela foi feita a todos os seres humanos, a cada membro do corpo de Cristo, independente da cor, da raça, da posição social ou financeira, pois ele jamais fez e fará acepção de pessoas. O nome de Cristo, o nome de Jesus, foi dado à igreja. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4 e também em Efésios capítulo 1, versículos 19 ao 21. E ainda em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 e 28. É através dele que nos tornamos fortes guerreiros para as batalhas espirituais que possam surgir em nosso caminho. Mas uma coisa é certa, irmãos. Só toma posse desse nome aqueles que estiverem prontos para se esvaziar de toda a natureza egoísta, desejos e apetites mundanos que são oferecidos aos cristãos como laços de Satanás para nos desviar do propósito de Cristo Jesus. Você pode ter certeza, só vai tomar posse desse nome o verdadeiro cristão, aquele que recebeu a salvação pela graça de Deus, que são conhecedores das verdades absolutas deixadas por Cristo Jesus para nós e o desejo constante de fazer a vontade de Deus. Esses vão poder tomar posse do nome de Jesus. Sabe, irmãos, saber qual é a vontade de Deus e agir de acordo com essa vontade é com toda certeza a chave que Jesus usou para derrotar Satanás, e nós, como seguidores de Cristo, devemos imitá-lo. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como eu falei, o nome de Jesus foi doado à igreja. Esse nome é dado à igreja para a salvação eterna. Toda a autoridade, todo o poder que estava em Cristo Jesus está no seu nome. E ele deu esse nome à igreja. Os cristãos primitivos sabiam que o possuíam e usavam o nome de Jesus. Não existe salvação a não ser no nome de Jesus. Não existe salvação a não ser o Senhor Jesus. É o único nome pelo qual o pecador pode se aproximar de Deus Pai. Está escrito: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte do Senhor, pelos profetas, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está lá escrito em Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E vai além. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E vai além. Único caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que a igreja somos nós. E como igreja, devemos saber fazer uso adequado desse nome. Embora muitos cristãos usem o nome de Jesus em suas orações, grande parte deles não fazem ideia de quanto esse nome significa. É dever de todo cristão meditar na palavra de Deus para conhecermos a importância que ele tem e pedir ao Espírito Santo que abra nossos olhos espirituais, para sabermos tudo o que esse nome significa e conhecermos as riquezas ocultas desse nome. A palavra de Deus é verdadeira e nos diz que através do nome de Jesus são abertos os tesouros dos céus a nosso favor e são trancados os poderes do inferno. Está escrito lá no livro de Efésios: E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 19 ao 23. E vai além, irmãos. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Livro de João, capítulo 16, versículo 23 e 24. Portanto, irmãos, o nome de Jesus não é um amuleto de boa sorte. Não. Ele não funciona como uma ferradura ou pata de coelho. Não. Ele foi dado para o nosso uso. Devemos levar sempre conosco. E
fazer uso dele. Ter esse nome à nossa disposição e não usá-lo, nunca saberemos o seu real significado. E ele não poderá fazer nada por nós. Lembre-se que Deus fez um investimento com esse nome. Deus fez um investimento. Deus investiu na igreja, fazendo um depósito do qual a igreja tem o direito de sacar para todas as necessidades. O nome de Jesus é para nós como um talão de cheque. Está em branco, com as folhas assinadas por Cristo Jesus. E que nós podemos preencher cada folha com qualquer quantia, pois os depósitos efetuados por Deus em nosso nome são ilimitados. Isso representa, irmãos, dizer que tudo quanto pedimos em oração, seremos atendidos. Devemos entender que Cristo já morreu para responder na cruz. Mas sua morte, irmãos, foi dada por nós. Cristo forneceu com sua morte toda a bênção que pudesse ser desejada ou necessitada. Mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Por isso, irmãos, o nosso alvo deve ser sempre Cristo Jesus. Lembrar do preço que foi pago por ele na cruz, pela bênção que procuramos. E ele foi taxativo. Tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Se não recebemos, é porque nossa crença é pequena, nossa fé é diminuta. Está escrito em Mateus, versículo 21, capítulo 21, versículo 22. Sabe, quando falamos que seremos atendidos em todas as nossas orações, é preciso saber também que nossos desejos e os nossos pedidos devem estar em conformidade com a vontade de Deus e da sua palavra. Muitas vezes, a maioria das vezes, nossos pedidos, que aos nossos olhos são corretos, aos olhos de Deus representam um laço para nós mesmos ou para pessoas que estão à nossa volta. Nós não somos merecedores de nada. Por isso é necessário que estejamos realmente fazendo a vontade de Deus. Que estejamos deixando Deus agir em nossas vidas e que Cristo seja transparente em nosso dia a dia. Nós devemos procurar todos os dias nos aprimorar em nossa conversão, fugindo do pecado, se libertando das coisas da carne e tudo aquilo que ela possa nos proporcionar. E cada vez mais procurar ter o perfil de Cristo. É com Ele que devemos nos comparar. Embora a distância entre a nossa conduta e a de Cristo seja imensurável, tamanha, enorme,
é necessário que em nós existam semelhanças e nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Tenho certeza que não chegaremos à perfeição, mas essa deve ser a vontade de cada cristão. Procurar cada dia mais a perfeição para que possamos verdadeiramente sermos salvos. Jesus é o nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado e o nosso Senhor. Ele é o elo de ligação entre nós e o Pai. Seu nome, portanto, garante uma resposta à nossa oração. Está escrito: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus, o justo. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Era necessário, irmãos, que Cristo Jesus viesse a esse mundo, não como Deus, mas como homem, para que o Pai transmitisse a nós o seu plano de salvação. Mostrar que sempre estivemos separados de Deus pelo pecado. Ele morreu como nosso substituto e Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele desceu às profundezas do inferno em nosso lugar. Lá, Jesus satisfez as reivindicações de justiça para todos nós. E hoje, ele está sentado à direita de Deus, onde foi sempre o seu lugar. O plano de salvação de Deus para o homem se consumou. Foi completo. Foi consumado no exato momento em que Jesus recebeu sobre si todo o pecado da humanidade. O pecado de todos os homens recaiu sobre ele. No momento que isso aconteceu, Deus Santo, puro e justo, não podia de forma alguma olhar para Cristo. O seu espírito foi separado de Deus. Esse foi o único momento em que Deus se afastou de Cristo, porque não podia contemplar o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Palavras descritas no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A declaração de Jesus em João, capítulo 16, versículo 23 e 24, diz: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedis em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Essa declaração confirma que Cristo Jesus herdou esse nome após a sua morte e ressurreição. Pois quando ele pronunciou essas palavras, ainda não havia passado pelo Calvário. Esse direito sobre o seu nome, sobre o nome de Jesus, é ali transferido para cada um de nós. Ali não é mencionado a fé ou a crença. Ele apenas diz: se pedirmos alguma coisa em seu nome ao Pai, ele nos dará. Essa autoridade, irmãos, no nome de Jesus, o poder
e a sublimidade que estão investidos por detrás desse maravilhoso nome são nossos por doação e para tomarmos posse daquilo que nos pertence como herdeiros. Devemos nos entregar plenamente a Ele e pedir que o Espírito Santo, que Deus toque em nossos corações, ensinando-nos a que nós possamos seguir adiante, ensinando o verdadeiro amor. Amor que Jesus Cristo nos mostrou e que é capaz de nos trazer a paz, de sermos fiéis, amorosos e jamais olharmos para trás para retroceder na vida cristã, mas sim para fazermos dos nossos erros os consertos no dia de hoje e melhores ainda no dia de amanhã. Vamos dar ouvido à sua palavra, tomarmos posse da nossa herança, como co-herdeiros com Cristo, usar aquilo que é nosso, tudo pelo qual você está orando é teu. É só tomar posse em nome de Jesus. Lembre-se, Deus fez tudo o que tinha de fazer. É escrito no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele nos deu a provisão. Então temos de exercitar a autoridade dele no nome de Jesus. Não é oração. É exercitar. Exercitar aquilo que temos. O melhor exemplo do que estou falando está em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Quando Pedro e João subiu ao templo, esses discípulos não oraram ao Pai em nome de Jesus. Apenas exerceram a autoridade de usar o seu nome. Eles creram nas palavras que ouviram e aceitaram a morte de Cristo como preço muito alto para nos salvar da punição eterna. Eles aceitaram a Cristo não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor de suas vidas. Esse deve ser, com toda certeza, o nosso objetivo, a nossa meta. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador.